Olá, eu sou Janaína Polidori, especialista em neuroeducação, e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o pedagogia de A a Z. Então, eu vou explicar para vocês o que é o conceito do pedagogia de A a Z, do Grupo Polidori de Educação, e vou contar para vocês por que é importante todos terem esse compêndio, aí, essa enciclopédia de pedagogia de A a Z. Não vou ficar delongando muito aqui no começo, mas se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, porque assim você fica sabendo quando eu coloco vídeos novos, beleza? Eu costumo compartilhar a tela, gente, eu gosto de compartilhar a tela porque fica mais organizada a aprendizagem, né? O YouTube não é um canal total de capacitação, mas a gente consegue aprender um pouquinho nele, né? Nos slides de hoje, a gente vai falar sobre a pedagogia no Brasil, para começar. A gente tem 3 itens importantes que foram rastreados aqui por nós. Nós atendemos um número bastante gigante aí de professores, bem considerável, e nós notamos que tem algumas falhas relevantes no processo de profissionalização do educador no Brasil. Um deles foi a questão que a faculdade, gente, ela recebe alunos provenientes de um sistema que sempre foi falho. A gente acha muito engraçado quando a pessoa fala, a educação no Brasil tem que melhorar. Você melhora uma coisa que já foi boa e daí dá para você voltar a ser bom. Mas não dá para você melhorar uma coisa que sempre foi ruim. No Brasil, a gente tem uma falha no sistema desde sempre, é histórico. Então, em alguns cursos meus, eu explico um pouquinho dessa falha, um pouco mais aprofundado. Mas o que preocupa é que esses alunos que vêm de um sistema falho, eles acabam não conseguindo acompanhar a faculdade como se devia, né? E a gente tem ali também, não estou generalizando, tá? Mas nós vamos ter também profissionais na faculdade que não têm essa pedagogia de A a Z que eu estou falando aqui, né? Então, eles pedem uma coisa, não sei se aconteceu com vocês na faculdade, comigo aconteceu em cursos diferentes, várias vezes, isso eu tive professores ótimos, mas eu também tive aquele professor que ele falava para fazer de um jeito, mas ele mesmo não conseguia trazer aquela prática para a sala de aula. Então, ele falava, olha, você tem que fazer do jeito A, só que ele só fazia do jeito B. Então, é uma coisa que ele fala para fazer, mas que ele mesmo não pratica. Você começa a desconfiar se aquilo dá certo, né? Então, esse tipo de aluno que já vem de um sistema falho e pode passar por profissionais que também estejam falhos, que não é culpa deles, mas pode ser que eles não estejam enxergando essa realidade, faz com que a gente tenha aí professores que, na verdade, são alunos de pedagogia eternamente dando aula para alunos regulares. Então, você acaba saindo da faculdade sem uma coisa importante, que é a transformação profissional. Né? Daí chega na sala de aula, em lugar de utilizar uma infraestrutura ali, em relação ao ensino, acaba utilizando modelos prontos. E, gente, modelo não é eficaz. O modelo é como se fosse um adestramento, né, praticamente. Ele faz com que você replique a prática, mas não faz com que você entenda o que está fazendo. Isso é extremamente preocupante. Temos o item 2, que a gente segue em um currículo pré-estabelecido desde sempre teórico. Então, a gente vai estudar ali sobre Piaget, e daí fica martelando nos estágios de Piaget, o resto da teoria não vem, né? Aquela questão da fórmula dele de aprendizagem, ele tem uma fórmula aí, mas ela é teórica, né? Que você deve observar na prática. A questão de assimilação, acomodação. Ele vai ter uma questão dos processos mentais, que também não sei se toda faculdade trabalha, até você pode prestar um depoimento aí nos comentários, como que foi sua faculdade, se você teve Piaget ali com processos mentais, se o professor ensinou você a ver esses processos mentais nas atividades que ele mesmo estava dando. Então, tem todo um aparato aí, como que eu falei para vocês, que não adianta você pedir para fazer. Você tem que pedir e tem que utilizar a teoria que você prega, senão não dá certo.
E daí, esse é o ideal, né? A gente vai aprender ali, como eu falei, Piaget, muitas vezes Vygotsky, que algumas faculdades não dão, mas é essencial. A gente vai ter os behavioristas, vai ter a Zubel, Montessori. Então, a gente vai ter uma série aí de teóricos que vão contribuir para esse currículo. Só que esses teóricos, a gente cai no problema 3. Raramente a faculdade traz um laboratório, né, que seria uma prática, que auxilia a entender essas noções básicas com os teóricos. O que são as noções básicas do Pedagogia A Z? São coisas que todo professor faz, todos os dias ele tem que lidar com aquilo, então todos os dias ele vai fazer chamada, ele vai trabalhar com diário de classe, ele vai ter que lidar com lição de casa, vai ter que lidar com o uso da lousa, com a organização da sala em si, o layout, como que você organiza aquilo para não dar um excesso de carga cognitiva no aluno e ele deixar de aprender porque o ambiente é carregado. Então, tudo isso são questões práticas, mas que têm uma infraestrutura de teoria por trás. Eu vou dar um exemplo extremamente prático mesmo. No Pedagogia de AZ, nós estamos tratando no mês de maio de 2022 do tema lição de casa. Então, as redes sociais nossas estão com esse tema e a gente tem uma live exclusiva com ele também. Então, eu já falo ali de 4 erros terríveis de lição de casa, entre eles a frequência, porque se você não tem uma frequência, a família não se organiza e o aluno não atinge o objetivo da lição de casa, que é a frequência. A rotina de estudo, o saber que você continua o estudo em casa por uns 10, 15 minutinhos, 20 no máximo. Quando o professor não tem conhecimento disso, que é um dos itens dos erros de lição de casa, ele acaba fazendo errado. E quando você faz errado, você cria um problema pior do que se você não tivesse feito. Então, por isso que é importante você ter essa infraestrutura do que fazer e do que não fazer. Se você não quiser nesse momento, porque está muito básico no Pedagogia de A a Z, você não precisa saber, por exemplo, que na lição de casa é essencial criar essa rotina, porque você está criando um neurôniozinho na cabeça da criança e preenchendo ele com informações do que é uma lição de casa, qual é o padrão dela. Não precisa que você saiba totalmente isso, mas precisa que você entenda que ela precisa da frequência. Que ela não pode ser uma lição tirada do livro, porque o livro, gente, ele é feito com o manual do professor, não é o manual do pai. Então, se você manda uma atividade que você não gostou, que você quer que ele faça em casa ou que não deu tempo de fazer na sala de aula, você está fazendo um pecado pedagógico, está cometendo ali o pecado. Porque você está enviando para casa uma coisa que foi apropriada para a sala de aula, e o pai não tem que dar conta disso. Então, aí é um crime capital da pedagogia. Então, uma série de coisas, assim, por trás das rotinas de sala de aula, que fazem com que seja necessário o profissional saber detalhes. Não aprofundar, mas pelo menos o básico do básico do básico do Pedagogia de A a Z ele precisa saber. Continuando aqui. E daí, é engraçado que esse laboratório não é feito nem naquele modelo do professor, sabe? Então, o professor pede, né, para fazer. Porque você traz lá uma folhinha, né? A lição de casa tem que ser assim, assim, assim. Mas ele mesmo não pede a lição de casa daquele jeito. Então, fica aquele conflito. O aluno não vivenciou na faculdade e ele acaba caindo nesse probleminha que eu vou colocar aqui, ó. A expectativa versus a realidade. O parâmetro escolar que nós temos de educação na infância é o da nossa memória de infância mesmo. Só que nós não temos uma memória precisa de nossa infância, é impossível, praticamente impossível. Você vai lembrar, desculpa, gente. Você vai lembrar de coisas que foram impactantes. Só que você estava ali como espectador, não foi você que planejou aquela aula, você vivenciou como um outro papel. E daí você vai tentar trazer esse papel para o aluno que nós temos atualmente. Gente, não vai funcionar, ele pode ter até dar a impressão que funcionou. Mas aí quando você vai ver esse aluno dali 1 ano e meio, 2, você vai ver que o que você fez hoje não causou o impacto que precisava. Porque é uma reprodução de uma época que não é igual, com um aluno que não é igual a você, e de uma memória que o seu cérebro criou, que nem sempre é anormal, assim, que deve ser daquela forma.
Se você pegar duas pessoas que tenham vivenciado a mesma situação, você vai ver que quando vocês conversarem nessas duas pessoas, a memória vai ser diferente. Uma vai achar uma coisa e outra vai achar outra. E quando a gente traz a nossa infância de escola para a escola que nós estamos lecionando, nós criamos uma profissão falsa. Então, é o professor brincando de escolinha da época dele, sabe? É o aluno ensinando o aluno. Praticamente isso. Porque você vai estar ensinando ali uma memória de aluno, não o que você aprendeu enquanto profissional. E daí a sua memória vai ter essa vivência de aluno, sem ponto de vista profissional. O que você usa que a sua memória conta vai acabar arruinando a vida da criança escolar. Por isso, a gente tem que trazer para a sala de aula uma realidade baseada em profissionalismo, não em vivência própria, né? Quando eu era pequena, por exemplo, a gente tinha lá muito o negócio do reino animal e vegetal e mineral. Então, a gente saía pela escola caçando, né? Eu estudei numa escola montessoriana. Eu não tive experiência com cartilha, não tive. Nós tínhamos uma vivência muito sensorial mesmo, mas eu não posso trazer isso para o meu aluno, porque eu não sei se ele aprende dessa forma. Eu preciso enxergar ele de forma profissional. O que falta nessa criança? Não é o foco em mim, no que eu sei fazer, é o foco nele, no que ele precisa. É diferente. Não que eu precise dar conta imediatamente disso depois que eu me formei, mas eu preciso saber algumas coisas essenciais à minha rotina escolar, porque se eu não souber, isso vai dar um problemão na minha sala de aula. Eu vou ficar estressada, não vou saber lidar com a situação. Eu vou mandar lição de casa, o pai vai voltar com um bilhete, porque eu não sei fazer direito. Eu vou começar a usar o caderno e o aluno não vai aprender, porque ele vai fazer tudo errado, porque eu não sei orientar. Então, uma série de questões aí vão acabar impactando na aprendizagem da criança e no seu profissionalismo. E daí, a gente criou aqui no Grupo Expolidório o Pedagogia de A a Z. Quais são os preceitos disso? Nós pensamos alguns temas de importância prática, então são coisas que acontecem diariamente na escola. Nós trazemos uma visão profissional das práticas que são mais rotineiras. Então, eu vou mostrar para vocês a lista de temas do Pedagogia de A a Z. Vocês vão ver que são coisas que realmente acontecem dia a dia na escola. Tem uma articulação com a neuroeducação. Em dois temas, eu vou entrar mais fundo na neuroeducação, mas nos demais, eles são embasados na neuroeducação, mas eu não trago isso para live, né? São lives. Então, tem essa articulação, eu falo assim, olha, vocês vão dar a lição de casa desse jeito, por causa disso. Mas vamos ver na prática se por causa disso é articulação com a neurociência. Mas vamos ver na prática como que isso acontece. Então, daí eu começo a falar, você dá a lição desse jeito, tem que ser nesse formato, por causa disso, disso e disso, né? Se você fizer desse outro jeito, vai acontecer esse problema. Então, são coisas, assim, bem práticas mesmo. E a gente quer estabelecer aí uma segurança no trabalho do professor. Quem está fazendo as lives tem gostado bastante. A última live, ela cai um pouco não na articulação, mas eu trago um pouquinho mais de neuroeducação, que é exatamente para causar um desconforto em quem está fazendo. Nós temos 2 lives programadas que são assim. Por quê? Porque eu quero que entenda que, além daquilo prático, a gente tem uma infraestrutura e que tem um mundo além dessa pedagogia de A a Z. A pedagogia de A a Z não é nem a ponta do iceberg, é a superfície lá de cima. Sabe onde você pisa no iceberg? Lá em cima, não é nem a ponta, é onde você pisa. Olha como é fundo o problema de educação no Brasil. Onde você pisa, que está em cima da pontinha do iceberg, já está com problema. Você imagina o fundo do aluno ali, a aprendizagem, né? Então, eu quero que comece a entender esse tipo de coisa também, um dos objetivos aí das lives. E elas foram organizadas da seguinte maneira, vou mostrar para vocês o nosso calendário de temas. Em fevereiro eu falei um pouquinho do início do ano letivo, quais são as preocupações, o que você tem que colocar para o seu aluno, para o pai, para a escola.
Em março, eu falei do uso do caderno e em abril do uso da lousa. Agora, em maio, que é quando eu estou filmando esse vídeo, no dia 30/5/2022, nós temos uma live VIP especial com o tema lição de casa, que eu acho que desses aí, entre uso de caderno e lição de casa, são os mais relevantes ali para mim, né? Tem os outros também são importantes, porque eles são complementares, mas esses dois, gente, são praticamente diários. Então, não tem como escapar. O uso da lousa também entraria, mas daí eu vou explicar para vocês a questão da neuroeducação. Em junho, eu tenho reunião de pais. Então, como que eu lido com essa reunião de pais? Como que deve ser o formato? Qual que é a frequência ideal? Reunião de pais individual e coletiva, qual que é a diferença e quando que eu utilizo? Em agosto tem o layout da sala, então o que você faz para não carregar a sala, como que a gente organiza as carteiras para poder trabalhar, qual que é o objetivo de cada organização de carteira. Em setembro eu tenho a interdisciplinaridade, então como que eu faço para juntar 2 ou mais matérias ali, enquanto eu estou trabalhando com isso. Vou contar a diferença disso com a multidisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Em outubro, eu tenho as atividades produtivas, e em novembro, o relatório do aluno. Antes de falar sobre os dois temas que são um pouco mais aprofundados, o Pedagogia de A a Z, gente, tem um caderninho, cada um tem o seu caderninho, né? E daí eu criei uma forma de uso do caderno. Então, depois da aula de uso de caderno, que eu expliquei direitinho como que as meninas receberam aí, quem vai fazer o plano anual, receberam as capinhas. Então, aqui, ó, aula 1, início de ano letivo. E na live, como eu falei para vocês, a gente tem que dar o exemplo. Eu tenho folhas de caderno para copiar no caderninho da Pedagogia de A a Z. Então, essas folhas de caderno, elas são em formato caderno mesmo, na live, né? Ela tem slides, essa live, ela é bem organizada. E as pessoas copiam no caderno a matéria, que nem se fosse aluno mesmo, porque a intenção é você vivenciar a aprendizagem ali profissional, do mesmo jeito que a criança tem que vivenciar a acadêmica, regular. E daí, cada um deles tem, olha, aula 2, o uso do caderno. E daí vai ter a liçãozinha dentro, né, esse tipo de coisa. Que a gente tem sempre a lição, né? Tem desenhinhos, ó, você vai colocando lá o que é legal. Eu encapei o meu caderninho, as meninas que estão fazendo o anual também estão encapando. Nós temos, inclusive, escolas que proporcionaram ao professor a oportunidade de estar. Então, a gente tem lá, por exemplo, uma escola que tem 5 participantes. Então, a escola contrata porque é um investimento pequeno, né? E vai trazer melhorias aí na prática do professor para a escola. É um super acréscimo, né? Uma ideia super legal aí. As meninas que fizeram o anual, como eu falei para vocês, acabaram recebendo, né, esse impresso com todas as aulas, para poder se organizar, e afinal de contas a gente está falando de pedagogia de A a Z. As duas aulas que são diferentes assim, entram numa prática mais aprofundada, são a de abril e a de outubro. Então, abril, eu peguei mais fundo na neurociência, algumas pessoas saíram incomodadas, graças a Deus, porque essa era a intenção. E em outubro, a gente tem atividades produtivas. Por que eu falei graças a Deus? Porque essa era a intenção. Como eu falei para vocês, é preocupante que o professor ache que pedagogia de A a Z é só isso. A gente está vendo lá a superfície do topo do iceberg. Eu quero que eles enxerguem o meio, que tem uma coisa no meio que eles ainda não têm. Então, se eu ficar nesse negócio de modelinho, a gente vai continuar na prática e o sistema vai continuar ruim. Então, essas duas aulas são realmente para incomodar, dizendo assim, olha, além do que a gente está tratando aqui, que é prático, você tem também um oceano inteiro para explorar sobre esse assunto ainda, né? Então, não acaba aqui, porque uma preocupação é achar que acaba aqui, né? Não acaba. Esse daqui é o nosso layout oficial, né? A gente traz aí até um universo, né? Que são planetas, astronautas, para explorar mesmo esses temas. E a nossa organização é em formato de lives. A gente chamou aí temporada de lives 2022. Se você não estiver em 2022 vendo esse vídeo, não tem problema, você pode entrar em contato com
o nosso núcleo de capacitação, porque daí quando tiver uma nova temporada desse estilo, a gente avisa você, beleza? As lives são uma vez por mês, de segunda-feira às 19 horas para um grupo fechado. O do mês de maio é no dia 30, tá? Somente ao vivo, a gente não tem gravação, porque uma coisa que a gente gosta de cultivar também é o comprometimento. Nós notamos que há uma falta disso no mercado de trabalho, as pessoas não estão comprometidas. E se você combinou que você vai ver a live no dia 30/5, às 19 horas, nós queremos que você esteja lá, porque é nesse horário que você vai aproveitar, não vai ficar gravado. Então, para uso da pessoa, né? Então, não adianta insistir, não adianta chorar, não adianta nada. O comprometimento faz parte da educação do professor. Então, se você não está comprometido de ficar 50 minutos numa segunda-feira, uma vez por mês, numa formação, numa capacitação que pode transformar a sua carreira, você imagina o que esse professor faz na sala de aula, né? Ah, esqueci, cadê o comprometimento? Ai, não posso porque tem HTPC, não pode conversar na escola para ver se... Explica para a pessoa, né? Olha, só um tantinho, eu posso estar aqui na escola mesmo, ouvindo no horário, não sei o quê. Ou se não, até fala para a escola, não seria legal a gente participar desse, porque a gente está com muito problema, né? Então, traz os professores para dentro. São estratégias pedagógicas também, não deixa de ser, né? E a gente tem um investimento dos participantes, porque faz parte do comprometimento, R$20 é a taxa para... R$20 é a taxa para poder participar dessas lives. Por que tem uma taxa, gente? Porque, como eu falei, é uma live fechada e a gente utiliza uma sala que é paga. Então, esses R$20 não pagam a sala, tá? Vou ser bem sincera. Mas contribui com o nosso orçamento para poder proporcionar uma educação de maior qualidade, num ambiente fechado, que não fica aquelas interrupções das lives abertas. E com slides, que é o mais importante, porque daí a sala tem esse potencial dos slides. Então, esses R$20 é até um valor simbólico ali, tanto para o comprometimento quanto para a colaboração no nosso orçamento de despesas aqui interno. Só um minutinho que meu mouse deu uma travadinha. O computador está um pouco... Aqui voltou. Se você curtiu a proposta, inscreva-se já. Ainda dá tempo, se você for fazer a lição de casa, porque eu estou lançando o vídeo um dia antes, né? Nós temos vários núcleos aqui dentro. O da capacitação, tudo que for capacitação, elaboração, plataforma de cursos, temporada de lives de A a Z, o contato é com a Cirlei pelo WhatsApp 98808-4676. 011 é o código telefônico. Espero que vocês tenham gostado da novidade. Eu vou deixar o contato da Cirlei aqui embaixo no vídeo também. E eu te vejo nas lives, tanto nas pagas quanto nas gratuitas, lá no Instagram, @JanaínaEspolidório ou @Espolidório Neuroeducação. Beijinhos, bom trabalho para vocês e até o próximo.